Quem está conosco aqui no estúdio hoje, nos dando o privilégio da presença, é a desembargadora Maria de Fátima Bezerra Cavalcante Maranhão, que é presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, que não, enfim, por coincidência, tem nesse momento a composição mais feminina de sua história, né, doutora Fátima? Bom dia, seja bem-vinda aqui à Manaíra Band News. Seja bem-vinda. Muito obrigada, bom dia a todos. Bom dia, Cláudia, bom dia, Cacá, bom dia, ouvintes. E aqueles que nos assistem pelo YouTube. É com grande alegria que estou hoje a receber essa primeira observação da querida Cláudia, um tribunal que tem predominância hoje feminina. Quer dizer que eu entrei com o tribunal com o pé direito, não é? Eu entrei para abrir portas, como tem sido durante toda a minha vida, abrindo portas para as mulheres, porque quando as mulheres se unem, quando as mulheres planejam juntas, nós temos possibilidade de tornar a sociedade mais equânime, mais equilibrada, com a participação de homens e mulheres, da mesma forma, dando o mesmo contributo. Essa é a primeira vez que o tribunal tem maioria feminina na composição, até a representante do Ministério Público nesse momento, doutora Cássia Suassuna, enfim, também engrossa, né, esse número de mulheres na Corte Eleitoral. Exatamente. Doutora Cássia Suassuna é a representante do Ministério Público Regional Eleitoral. Ela entrou antes de mim. Quando eu vim compor a corte, ela já estava fazendo parte, portanto, ela era única. Em seguida eu cheguei, veio a minha pessoa. Nós temos também a doutora Maria Cristina Santiago, que é jurista, representando, portanto, a classe de jurista como membro da corte. Temos, em seguida, chegou a desembargadora Agamenilde, que tomando acesso ao Tribunal de Justiça como membro, automaticamente foi para o Tribunal Regional Eleitoral, tendo em vista o rodízio natural. E agora, um dos membros, juízes, Ferreira Júnior, entrou em férias e a doutora Franciluce está a substituí-lo, uma magistrada de escola, muito dedicada e que já conhece também muito o eleitoral porque era substituta. Hoje nós somos 4 ou 5 mulheres. 5 mulheres, não é? 5 mulheres. Agora, 5 mulheres com representante do Ministério Público, dando o nosso contributo à justiça eleitoral. Agora, doutora Fátima, com esse exemplo que a Justiça Eleitoral da Paraíba nos dá, de uma verdadeira legitimidade feminina, né? De forma equânime e igualitária, como a senhora faz questão de colocar. A pergunta é inevitável. Por que, na sua avaliação, na sua ótica, por que na política essa representatividade não se repete? Temos minorias, a bancada feminina é diminuta nas câmaras municipais, tem municípios que nem tem. Na Câmara Federal Paraibana, mulheres são poucas. Na Assembleia Legislativa, as mulheres são poucas. A representatividade feminina é muito pequena. Prefeitas... A bancada federal paraibana, entre as deputadas, por exemplo, não tem mais ninguém, né? Tinha a Edna na legislatura passada. Que desistiu, não renovou o mandato, ela não concorreu. Não temos mulheres na Câmara dos Deputados. Temos uma mulher no Senado. A Assembleia Legislativa, salvo engano, são 6 mulheres. Câmara Municipal, se não me engano, são 3. Enfim. Atualmente acho que só a Elisa, porque as outras eram suplentes, já voltaram. Enfim, a representação feminina é muito pequena. O que a senhora atribuiria, uma análise bem em tese, doutora Fátima? Em tese. Nessas funções que hoje eu ocupo, a doutora Cássia ocupa, a doutora Franciluce ocupam, são funções advindas de concurso público. O concurso público, há muito tempo, não faz distinção entre homem e mulher. O que nós percebemos, ao contrário, é que em concurso público as mulheres têm se destacado mais do que os homens. Por exemplo, quando eu entrei na magistratura, havia 2 magistradas. Entrei eu e a desembargadora Maria das Graças, as 2 magistradas com pouco tempo aposentadas por questão familiar. Ficamos nós 2 com a desembargadora Maria das Neves do Egito e nós não víamos mulher ingressando na magistratura. Hoje, mais de 50% no primeiro grau de magistrados são mulheres. Então, é um dado importantíssimo.
O Conselho Nacional de Justiça, os tribunais superiores têm trabalhado muito nesse tema. À medida que as mulheres vão fazendo um concurso e entrando no primeiro grau, logo em breve estarão no segundo grau, logo em breve serão desembargadoras e ministras. O que nós percebemos é que o concurso público abre portas, graças a Deus. Entretanto, na política tal não acontece. O que nós identificamos na política é que as mulheres que se candidatam por via própria são raras as que obtêm sucesso. Geralmente são parentes de políticos, de grupos políticos que estão ali a representar um grupo político, uma família, um clã, como alguns até se intitulam, que eu nem gosto muito desse termo, mas é como se intitula. Portanto, o que nós verificamos é que na política ainda existe a predominância de grupos políticos, partidos políticos engajados, que têm pessoas na sua luta, e é preciso, pois, que as mulheres se conscientizem para entrar na campanha de verdade. Eu aproveito, Cláudia, peço licença a vocês para falar dessa cota de gênero. A lei das eleições diz que 30% dos candidatos teria que ser minoria. Se fosse a mulher, fosse a maioria, seria 30% reservado aos homens. Como os homens é a maioria, então 30% reservado às mulheres. E nós, no nosso tribunal aqui, já julgamos 22 processos de burla à cota de gênero. Todos esses processos julgados ou procedentes ou parcialmente procedentes no primeiro grau, e no segundo grau nós mantivemos as decisões no sentido de considerar que a cota de gênero não obedecida é motivo de cassação ou até mais, sabe? Inclusive chapas inteiras, né? Partidos inteiros. É porque contamina. Se entra uma mulher, como vou usar uma expressão mais comum, mais popular, como laranja, que é a candidatura fictícia, não é só essa mulher que é caçada, é o DRAP, é a coligação, é todo aquele partido, é a junção de partidos, aqueles que fazem parte do grupo desta mulher, todos serão caçados. E alguns ficam até inelegíveis por 8 anos. É o que dispõe a lei das eleições. Então, muitos se incomodam porque diz, olha, a mulher foi caçada e vai atingir os homens que foram eleitos. Mas o erro contamina todo o procedimento. Todo o procedimento. Altera o cálculo, né, do coeficiente eleitoral e por isso leva à cassação de todos do mesmo registro. E realmente a lei determina isso. A lei determina que todos sejam cassados. Mas podem ser até reeleitos em próximas eleições. Ou seja, a lei eleitoral ela não é leve nesse aspecto. E a Paraíba é pioneira nesse sentido. Nós somos o tribunal do Brasil que mais julgamos ações de cota de gênero. Cláudia, não é possível que uma mulher se candidate e não vote em si própria. Não é possível que uma mulher se candidate e não gaste um tostão na campanha. Não faça um ato de eleição pedindo voto. Então, isso daí se chama o quê? Burla, enrolação. Doutora Fátima, eu vou pegar um gancho aí na sua fala, porque eu acompanhei alguns julgamentos e era muito evidente até a falta de cuidado para esconder essa burla. Né? Há casos em que, por exemplo, pegaram o nome de uma determinada mulher, ela nem sabia que isso tinha, é verdade. Né? E colocaram como se ela fosse candidata, ela só soube depois que a justiça a notificou para poder dar explicações. Há outros casos em que a senhora já mencionou aí que não teve um voto sequer, que não gastou um centavo sequer. Quer dizer, não existia o mínimo cuidado, é como se a letra da lei fosse para inglês ver. Muito como bem, se Cláudia. ninguém fosse fiscalizar. Então nós estamos nos aproximando de um novo pleito municipal e é possível que os desavisados tentem reincidir nesse tipo de crime. Como é que o Tribunal Regional Eleitoral está se portando para a análise dos registros? Vai ter mais rigor? Muitas vezes nós não conseguimos identificar a burla por ocasião do registro. A pessoa apresenta toda a documentação. E quando apresenta toda a documentação exigida, filiação partidária,
participação da convenção, com ata, assinando a ata. Então, nós não temos como identificar logo no registro. Mas, muitas vezes, nós, após o registro, quando existe alguma denúncia, quando existe alguma falha na documentação que nós identificamos, já afastamos aquela candidata e damos a oportunidade para que outra se apresente. Até o último dia do registro pode haver modificação em nomes de candidatos. Entretanto, quando nós vamos analisar as contas do candidato, quando nós vamos fechar o partido político, as contas do partido político de todos os seus membros, aí sim, aí nós conseguimos identificar as falhas. E essas falhas, muitas vezes, são denunciadas por aqueles que perderam as eleições e denuncia ao juiz de primeiro grau, ao promotor de primeiro grau, e o processo chega pronto, já eles fazem toda a instrução no primeiro grau e vem para que nós possamos dar a decisão final. E todas as nossas decisões são confirmadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba tem este ano, que é um ano que não é de eleição, portanto é um ano de muito trabalho e organização, porque o ano da eleição nós ficamos fixados tão somente nos atos preparatórios e nos atos de realização de eleições, são muitos. Então, este ano, nós estamos divulgando amplamente essa questão de cota de gênero, nós estamos fazendo reunião com os partidos políticos e nós pretendemos fazer um grande seminário, contando com a colaboração da imprensa, para que nós possamos abrir os olhos das mulheres e, sobretudo, dos partidos políticos que são prejudicados em todo esse sistema. Eu acho que até os próprios candidatos têm que ajudar na fiscalização da cota de gênero, porque, eventualmente, se houver fraude, aquele que foi eleito pelo partido vai ser prejudicado. Exatamente. Porque se assim não fosse, não é só a mulher que cometeu a burra ou foi laranja por qualquer motivo, ela não somente seria excluída do processo e todos os demais ficariam na atividade. 8 ou 80, né? E é melhor 80 sempre. São 10h22, a gente precisa ir para o intervalo. Cláudia Carvalho deixou uma pergunta. A desembargadora esteve recentemente em Brasília para participar de um encontro dos presidentes dos TREs com o presidente do TSE. Eu queria saber quais são as orientações, né, que foram passadas. Aliás, teve um viés, acho que muito voltado para fake news, que é um problema que a gente vivencia muito. Daqui a pouco a senhora pode contar para a gente aí os resultados desse encontro. Eu ia deixar uma pergunta, mas era exatamente sobre fake news, então tá dentro da sua, Cláudia. A gente volta já já. Segue aqui no estúdio da Band News FM, conversando com a presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, Maria de Fátima Cavalcante Bezerra Maranhão. Cláudia Carvalho deixou uma pergunta no bloco passado. Ela esteve participando em Brasília recentemente de uma reunião no Tribunal Superior Eleitoral para tratar sobre eleições e diversos outros assuntos que envolveram também o processo de desinformação, a questão das fake news. O que foi tratado exatamente? Quais são as orientações, desembargador? O principal tema da nossa reunião com o ministro Alexandre de Moraes, nós, todos os presidentes de tribunais regionais eleitorais, é no sentido de combater a desinformação e o fake news. O ministro Alexandre de Moraes, na ocasião, solicitou que todos os presidentes de tribunais regionais eleitorais fizessem o trabalho com o setor de TI, Tecnologia da Informação, e juízes que fossem afetos à questão de informática, para que nós pudéssemos trabalhar, apresentar sugestões no tocante às fake news. Sabemos que fake news a nível municipal, para se combater na eleição municipal, é bem complicado. Na hora que sai uma notícia falsa, pode-se mandar tirar em 5 minutos, mas naqueles 5 minutos já pode alguém ter printado e ter enviado para várias e várias pessoas. Entretanto, o que nós vamos fazer no combate à fake news, que é um grande desafio, não só para a justiça eleitoral, mas também para todo cidadão, para todo brasileiro, é trabalharmos no sentido de aprimorar a inteligência artificial. Nós temos juízes no nosso estado que são muito dedicados à questão da inteligência artificial para combater fake news, como se fossem robôs que tivessem uma rapidez imensa
de contactar, de verificar aqueles dados e na mesma hora excluir os dados ou manter. Nós temos 3 juízes aqui muito bons na Justiça Comum, que estão também como juízes eleitorais. No momento, eles pediram para não divulgar os nomes, porque eles estão trabalhando, já vinham trabalhando desde janeiro. E a partir desse apelo do ministro Alexandre de Moraes, eu tenho certeza que a Paraíba, muito em breve, terá novidade nesse sentido. Então essa vai ser a grande ferramenta contra as fake news nas próximas eleições. Justamente utilizando a inteligência artificial e um programa que detecta com muito mais rapidez do que qualquer cérebro humano a notícia falsa. E isso é muito bom, é o futuro, é o futuro, embora esses robôs também possam trabalhar contra nós. Mas nós não podemos ficar de mãos cruzadas querendo trabalhar tão somente com a mente humana, com programas que nós trabalhávamos há 10 anos atrás, agora com esse mundo da internet, com esse mundo da informática, que cresce tão rapidamente, que é muito difícil para nós, que não temos uma especialidade no sistema, identificarmos a fake news. Deixa eu ficar na área continuar na área das fake news, doutora, porque existe uma tentativa, desde o ano passado, né, de anos anteriores, mas ficou muito latente ano passado, uma tentativa de desacreditação no trabalho da Justiça Eleitoral, uma tentativa de desacreditação no sistema eleitoral brasileiro, nas nossas urnas eletrônicas, sem provas. E agora não foram apresentadas provas com relação à falta de credibilidade da Justiça Eleitoral e das nossas urnas eletrônicas, do nosso sistema eleitoral de votação. O que a senhora diria a respeito dessa questão especificamente, doutora? Cacá, muito importante você ter feito essa observação. Durante todo o ano passado, nós, o desembargador Leandro como presidente e eu como vice-presidente, desde o ano passado, nós trabalhávamos muito divulgando essa questão da credibilidade da justiça eleitoral e da confiabilidade das urnas. Você disse tudo, você nem precisa mais eu lhe responder, você disse tudo. Não há prova alguma de que essas urnas não são confiáveis. Ao contrário, existem vários países que já estão conhecendo nossas urnas para aplicá-las em seu país. Vou mais adiante. Agora mesmo nós vamos fazer a eleição dos conselhos tutelares e nós vamos emprestar nossas urnas eletrônicas e nosso sistema de captação de votos através de urnas eletrônicas. Se nossas urnas eletrônicas não fossem confiáveis à sociedade, os representantes do conselhos tutelares e a própria prefeitura, através da sua secretaria específica, não nos procuraria para fazer esse trabalho. Várias eleições da OAB já foram feitas através de urnas eletrônicas. Isso prova que as urnas eletrônicas são 100% seguras. E com relação ao nosso Tribunal Regional Eleitoral e ao Tribunal Superior Eleitoral como um todo, quem tem Barroso como presidente, o ministro, quem tem Fachin como presidente, ministro, quem tem Alexandre de Moraes como presidente, não há que temer influência de ninguém, nem há que temer influência do poder, nem há que temer desorganização na Justiça Eleitoral Nacional, porque são homens dignos, honestos, homens inteligentes, competentes, acima de qualquer suspeita. Cláudia. Doutora Fátima, outro dia alguém comentava comigo que a senhora tinha tido a oportunidade anteriormente de ser presidente do TRE, mas havia declinado por causa do seu casamento com José Maranhão, que era um líder político inegável, um dos maiores da Paraíba. É verdade isso? José Maranhão queria tanto bem a você, não é, Claudinha? Chamava Claudinha. Querida, há muitos anos, não é nenhuma vez, desde que eu ingressei não na magistratura, no Tribunal de Justiça há 20 anos, que chega a minha vez de ser membro substituta, membro titular, membro substituta, membro titular do Tribunal Regional Eleitoral, e eu sempre declinei dessa honra, porque por mais honesto que seja meu trabalho, por mais livre e independente que fosse o meu trabalho, as pessoas poderiam fazer algum questionamento. É aquela história da mulher de César. Não basta ser
é preciso provar que é. E eu não estava a fim de provar dia a dia a minha honestidade, a minha dignidade, a minha hombridade. Então, já que casada com um político, eu entendi que não devia participar de um tribunal que julga causas políticas. Então, declinei e após o falecimento dele, chegou minha vez, não é? E não havia mais impedimento, eu aceitei esse encargo. Aliás, por falar em José Maranhão, a senhora está preparando, aliás, já está pronto, já está preparando o lançamento, né? O livro já está pronto, que é O Voo do Amor, vai lançar no Dia dos Namorados, é isso? É. Olha, recentemente uns amigos meus, nós estávamos num jantar com desembargadores. Tinha desembargador da Paraíba, de todo lugar. Era em Brasília. Aí um deles se virou para mim e disse: "Você é a viúva mais bem casada que eu conheço." Eu tomei como o melhor elogio que eu podia receber em toda a minha vida. Já sexagenária, eu disse: "Meu Deus do céu, que coisa linda eu continuar a amar tanto meu marido, a ponto de hoje receber esse elogio. Você é a viúva mais bem casada que conheço." Então, eu resolvi juntar vários textos que eu escrevi por ocasião da pandemia, ele interno no hospital e nosso sofrimento, vendo as suas forças se exaurirem, vendo aquele homem tão forte, aquele homem tão apaixonado pela Paraíba, pelo Brasil, pela política, cumprindo ali sua missão. Olha, Cacá, sabe quais foram as últimas palavras de Zé Maranhão, quando ele me viu? Ele se internou 29 de novembro e eu cheguei em São Paulo 1º de janeiro, porque tive também Covid, mas me tratei aqui, em João Pessoa. Precisei me tratar-me e depois aguardar um período de convalescência, e minha filha, que é médica, estava com ele. Então, quando ele me vê, a médica, a doutora Ludmila Rajá, disse: "Tenho certeza que quando ele lhe vê, ele vai melhorar muito, porque eu sinto que ele é muito apaixonado pela família, porque quando sua filha chega, o coração, a gente sente logo o coração batendo de forma diferente." Aí ele me viu. Quando ele me viu, ainda ele estava com 90% na respiração artificial, 90%. Aí ele ainda saíram 2 lágrimas assim dos seus olhos e eu disse: "Meu amor, estou aqui." Peguei fortemente em sua mão e me aproximei do seu rosto. Aí ele fez: "Vacina." Meu Deus, essas foram as últimas palavras. Vacina. Quando ele disse vacina, viu, Cláudia? Eu disse: "Meu amor, você já está curado do Covid. Você está com as sequelas do Covid." E eu dizendo bem devagarzinho e bem alto para ele ouvir: "Viu, meu amor? Não precisa mais de vacina para você. São sequelas." Aí ele responde: "Para o povo." E solta a minha mão. Um homem que, sentindo a dor que sentia, o sofrimento tão grande, a morte se aproximando, todo sequelado, com muitos aparelhos lhe dando a vida. Em vez de dizer: "Te amo, estou com saudade, cuide dos nossos filhos, não é? Dos nossos netos", ele disse: "Vacina para o povo." Esse homem só pode ter sido diferente. Significa dizer que ele não nos amava? Não. Significa dizer que ele nos amava muito, mas o seu espírito de estadista, De homem público. de homem público, se fez com que ele se preocupasse para que o povo fosse vacinado para não sofrer o que ele estava sofrendo. Então, fatos dessa natureza eu trago no livro. O livro se chama O Voo do Amor, porque foi o último voo dele, né, para o céu. Ele era um piloto apaixonado pelas alturas e hoje está lá no céu, olhando todos nós. A capa do livro, Cláudia, foi de autoria de Flávio Tavares. Ele coloca a Pedra da Boca, coloca a vegetação lá da Serra de Araruna. E eu aproveito para dizer que Araruna está nos ouvindo. Quero dizer que Araruna é do coração do meu marido, é do meu coração. Araruna, Cacimba de Dentro, toda aquela região, quando eu passo, eles ficam dizendo: "Vem aqui, a senhora ficando aqui 1 minutinho comigo, é como se Maranhão também tivesse." Isso é pobre, isso é rico, isso é fazendeiro, isso é vaqueiro.
Eu me sento para comer uma jaca com os vaqueiros, ele diz, ai, que saudades é Maranhão. Ele amava essa jaquinha aqui debaixo do pé de pau, como eles chamam, debaixo do pé de pau, comendo conosco. Mas tudo isso eu aprendi com ele, que eu sou uma litorânea, sou uma urbana, mas aprendi a gostar do mato e a conviver com gente através desse grande homem que tanto amou a Paraíba, chamado José Maranhão. Então, o lançamento do livro já tem data e Dia local? dos Namorados. Dia dos Namorados. Onde vai ser, o doutora? local? Na nossa casa. Ah, Você está convidada, vocês Muito estão obrigado. convidadas, Muito viu? obrigado. Na nossa casa, porque é justamente eu quero partilhar com as pessoas o local onde ele morava, onde ele curtia os filhos, os netos, onde tomava banho de piscina. E tem até uma novilhazinha no jardim que ele trouxe. E até a novilhazinha continua no jardim, que também é outra paixão dele, além do avião, política, aviação e gado, não é? A família não é paixão, a família era ele próprio. Então, José Maranhão, como a senhora disse, era apaixonado, dentre outras coisas, pela política. Eu sei que a senhora também viveu indiretamente o protagonismo dele na política, viveu, enfim, também na sua atividade profissional, também tem muito a ver com a política. Mas a minha pergunta é, doutora Fátima Bezerra Maranhão Cavalcante, pensa em algum momento em se candidatar, em ser momento da protagonista vida. também na política? O que é que você acha, Cacá? O papel de perguntar é nosso. O que é que você acha, A Claudinha? gente é para perguntar, né, Cláudia? Claudinha. Pois é, do jeito que vocês ficaram calados diante dessa situação, eu também vou ficar calada. Mas Mas quem cala consente. Não, viu? querida, não, os meus planos hoje, Sim. lhe chamando como Maranhão lhe chamava, mas a Paraíba para chamar Cláudia Carvalho, toda chique. Claudinha, eu não tenho pretensão política, não, sabe? Eu sou magistrada por vocação. Agora, gosto de povo. Aprendi a gostar de povo, não só por conta de Maranhão, mas também porque meu pai era político. Eu fui criada num ambiente político, a casa sempre cheia. Então, eu gosto de pessoas, eu gosto de me comunicar, eu gosto de participar, eu gosto de colaborar, de ajudar. Inclusive, eu vou só dizer esse fato, porque eu sei que o horário já está bem extenso. Quando eu passei no concurso para a magistratura, eu era advogada no escritório de advocacia do meu pai, Valdir Bezerra. Aí eu me perguntei a Deus, Senhor, eu devo seguir a magistratura, eu devo ser juíza? Aí me dá uma resposta, aí abro a Bíblia. Bem-aventuranças, não julgueis para não serem julgados. Eu disse, misericórdia, Deus está me dizendo que não seja juiz. Aí fui falar com o meu confessor, Dom Manuel Pereira, bispo. Dom Manuel, eu estou aflita, eu tenho que assumir a magistratura e eu estou impedindo os outros colegas de assumir, porque assumo o primeiro lugar, segundo, terceiro, quarto. Como eu tinha tirado o primeiro, enquanto eu não assumisse, os outros não podiam ser nomeados. Eu pergunto a Dom Manuel, Dom Manuel disse, leia o resto do versículo da Bíblia, você só lê um versículo, leia o resto do capítulo, porque com a mesma medida com que medirdes, serás medido, com a mesma medida com que julgardes, serás julgado. Então esse é meu lema de vida, eu julgar cada pessoa como eu gostaria de ser julgada, olhar cada pessoa como eu gostaria de ser olhada, e ver no sofrimento do outro, um sofrimento do qual eu também poderia estar passando. Quem foi que lhe aconselhou? Foi o Dom Manuel, foi? Dom Manuel Pereira. Querido Dom Manuel, né? Salvou a magistratura paraibana. Dom Manuel Pereira, que foi quem celebrou meu casamento com o Maranhão. Viu? Salvou a Eu magistratura. queria registrar aqui as participações de alguns internautas. Dona Sônia Paulino está aqui elogiando a senhora, dizendo que a senhora representa as mulheres da Paraíba. Ô, Sônia, obrigada. Quem também está nos acompanhando é Shirlene Gadelha, que é a diretora do Hemocentro. Hemocentro, também está acompanhando aqui. Shirlene é minha prima, viu? É? Pois é, então tá na Prima audiência Tem família, querida. tem família. Tem muita gente aqui acompanhando. Ana Lima, que é artista plástica, diz que entrevista maravilhosa. Zé Maranhão comprou 2 das xilogravuras dela e ele sempre admirava a arte também. Muito, muito. Ana, eu quero também adquirir, porque aquele adquirido com Ana, eu acho que não está na minha casa, mas eu quero adquirir uma arte dela. Depois eu passo o contato dela para a Pois senhora, não, que está querida. no meu Instagram. Mas eu Também queria no lhe YouTube, perguntar- deixa eu Pois não. registrar aqui no YouTube, não. várias pessoas no YouTube aqui, por exemplo, o doutor José Ferreira Ramos Júnior.
acompanhando a gente o no nosso YouTube. juiz, membro do TRE. Casimiro também, Casimiro tá? Zé também. tá aqui. Casimiro é a tecnologia, ponta da tecnologia. Luerson Albuquerque está com a gente. Essa A desembargadora Albuquerque é um viveu literato. política em casa com o pai, Valdir Bezerra. São aqui algumas participações. Pra gente finalizar, Cláudia. Tá, quando a gente estava fazendo aqui o Clau Lendário, a doutora Fátima fez aqui a intervenção, você queria falar sobre o Santo do Dia. Eu queria aproveitar, pessoal, além de falar sobre o Santo do Dia, Ela pegou falar... a onda do nosso Clau Lendário. Foi. Foi. Já aderiu aqui ao Clau aqui. Lendário. Foi. Falasse também sobre essa sua religião, a sua ligação muito estreita também com a religião. Você é uma pessoa muito religiosa, né? É a minha fé que me sustenta. A minha fé que me sustenta. Eu acho que a fé é quem deve sustentar todo ser humano. Eu vi essa semana no WhatsApp, não, como é o nome? Instagram. Sim. Instagram. Desculpa que eu ainda não conheço bem essas coisas, mistura. Eu vi essa semana no Instagram dizendo que o homem tem que ter fé. Pronto, eu já sei quem foi. Ana Berenice, uma grande psiquiatra. Ana Berenice. Ana Berenice disse, o homem tem que viver da fé. Ou quer seja um umbandista, quer seja um budista, quer seja um católico, tem que ter fé. Até os índios tinham fé nos fenômenos da natureza. Agora, a minha fé, com todo respeito aos demais, a minha fé é a fé naquele Deus uno e verdadeiro, que é o nosso Deus, que tem como Jesus Cristo, seu Filho, nosso Salvador e Redentor, e Nossa Senhora como a nossa medianeira de todas as graças. Eu frequento muito as igrejas evangélicas e é tão interessante que eles sabem do meu amor por Maria. E às vezes eles pedem para eu dar uma palavrinha nos cultos. E quando eu dou uma palavrinha, eu vou logo dizendo, vocês sabem que eu sou apaixonada por Maria. Agora, sei que Maria não é o caminho é Jesus. Maria é aquela história, pé da mãe que o filho atende. Pé da mãe que o filho atende. E a religiosidade, sabe, Cláudia? Não é a religiosidade que as pessoas às vezes ficam proclamando, é a espiritualidade. Se nós tivermos uma natureza voltada para a espiritualidade, para as coisas sublimes, para as coisas que a gente não enxerga e que existem, seremos seres humanos melhor na construção desse mundo. Eu preciso encerrar a entrevista, já são 10h45, mas eu antes só preciso dizer uma coisa aqui, que eu fiquei muito encantado com a doutora Fátima, por uma razão muito simples. Já passaram por essa bancada vários nomes de peso, vários nomes importantes, como o da senhora, doutora Fátima. E são poucos que passaram por essa bancada com tamanha simplicidade, com tamanha humildade, com tamanha humanidade, como a senhora passou aqui por essa entrevista. Não sou de elogiar entrevistado, não. Que bonitinho. Mas eu preciso abrir essa exceção, porque realmente eu estou encantado, realmente. Eu não a conhecia pessoalmente. Mas eu estou bastante encantado pelo seu jeito de ser, doutora Fátima. Continue assim. A magistratura precisa de pessoas assim. Eu vou registrar também que a participação da engenheira Gilcélia Figueiredo também está acompanhando aqui o Manaíra Gil, Band, minha amiga de Band 40 anos, acredita? Diz que a senhora é a maior referência da mulher paraibana, que lhe admira muito também. Gilcélia é do PT, já ocupou vários cargos no PT, e eu a conheci quando estava juíza em Pilões, minha primeira comarca, e a conheci lá, porque graças a Deus as minhas amizades se mantêm. Ela atualmente é diretora nacional da Mútua, que é a Isso Caixa de mesmo, Assistência isso da Engenharia do CREA. É uma mulher fantástica, como você é, Cláudia. Muito obrigada. Eu achei tão bonito como quando vocês começaram com esse ping-pong. Você dizia uma coisa, ele dizia outra a respeito do dia de hoje. Aí eu pedi, não foi, Cacá, para registrar o Santo do Dia. O Santo do Dia não é muito conhecido, mas é tão forte a mensagem dele. Santo Aniceto foi papa e pastor fiel do povo de Deus. Procurou, através do ensino da sã doutrina, encaminhar todos para a verdade, letra maiúscula. E pela verdade viveu. Pela verdade viveu. Ele, inclusive, nós temos no Evangelho de João, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele trabalhou para que nós tivéssemos uma religião livre, sem rótulos, mas uma religião que buscasse a verdade. É o que eu acabei de dizer, não é? Verdade. Então, vocês são pessoas muito inteligentes, interessantíssimo essa sintonia entre você e Cacá, entre Cláudia e Cacá. O sistema Band está de parabéns, Band News, Manaíra FM. Sistema Opinião. É o Sistema Opinião de Comunicação. É Opinião. Sistema Opinião muito de Comunicação. Bonito esse nome. Sistema Opinião de Comunicação está de parabéns por Cláudia,
por Cacá, pela sintonia e pela forma dinâmica e cativante com a qual conduzem essas entrevistas. O Deus Instagram não continue para. cuidando. O deputado Michel Henrique está aqui transmitindo seu abraço também. Diz que a senhora é uma mulher. Transmitindo o abraço dele, a senhora, dizendo que a senhora é uma mulher de luz e muito humana. E também tem aqui, eu não sei qual é o nome dela, é APC, escritora e psicanalista. Diz que a sua história de Zé Maranhão precisava mesmo ser eternizada nas páginas de um livro. Estamos esperando ansiosamente o livro. Doutora Fátima. A APC deve ser Ana Paula Cavalcante. deve ser. É Ana verdade. Paula Cavalcante e Então Michel. sim. Ana Paula conheço Cavalcante, demais. você sabe Conheço quem é. demais. Escritora e amiga. É porque aqui o nick dela tá como APC, aí eu não, É não verdade, Ana reconheci. Paula E o Cavalcante. Michel é o deputado que foi, inclusive, Isso. trabalhou inclusive no tribunal comigo como estagiário. Ó, já despontava como inteligente. Doutora Fátima, estamos ansiosos pelo livro. Obrigado pela entrevista. Um forte abraço. Satisfação conhecê-la pessoalmente. Até uma próxima oportunidade. Espero que logo. Pois é, muito obrigada mais uma vez. A gente tentou bastante, a agenda dela é uma loucura, É verdade, mas hoje a gente conseguiu, consegue. foi maravilhoso. Muito obrigada por ter vindo aqui a Band News Manaíra. Eu agradeço muito, muito a oportunidade. E o meu último recado: ame. É melhor amar do que passar pela vida sem saber o que é amor.